O bispo Robert Barron começava o dia como de costume, saboreando um café quente na tranquilidade de seu escritório na diocese de Winona-Rochester. O ambiente, normalmente um refúgio silencioso de oração e estudo, se encheu de tensão assim que o celular vibrou ao lado de uma pilha de ensaios teológicos. Na tela, apenas uma notificação: urgente. Me ligue imediatamente. Cardeal Dolan. O coração acelerou. Ele abriu a mensagem. O texto era curto, direto e devastador. Robert, o Vaticano divulgou uma declaração oficial nesta manhã. O Papa Leão XIV está questionando publicamente sua posição teológica sobre a salvação. Estão usando a palavra heresia. Isso é sério. Me ligue agora. A palavra heresia atingiu-o como um soco no peito. Ficou paralisado. Depois de tantos anos de dedicação, de cada palestra dada com paixão, cada livro escrito com zelo pastoral, cada jovem universitário tocado por sua visão sobre a misericórdia de Deus. Agora isso. Heresia. Com a mão trêmula, ele largou o telefone e encarou o vazio. Não era medo por si mesmo. Era uma dor mais profunda, uma preocupação sincera pela igreja, pelas almas que encontraram abrigo espiritual em suas palavras. Seu pensamento voou para os vídeos do Word on Fire, para as cartas que recebia de pessoas que haviam reencontrado a fé por causa da forma como ele falava sobre Deus. E agora, tudo isso estava sob suspeita. Ainda atordoado, abriu o site do Vaticano em seu laptop. E lá estava. Em destaque na página inicial, com a frieza típica dos documentos oficiais, a declaração do Papa Leão XIV, recém-empossado em 8 de maio, expressava graves preocupações sobre os escritos do bispo Barron a respeito da esperança na salvação universal. Nenhuma acusação direta, nenhuma condenação formal, mas a mensagem era clara. Expressões como ultrapassa os limites da ortodoxia apareciam repetidamente. Ele leu, releu e, por fim, recostou-se na cadeira, sentindo a garganta apertar. Não era apenas uma questão teológica, era a sombra da desconfiança pairando sobre tudo o que ele construiu com tanto cuidado. Ele nunca havia dito que todos seriam salvos, nunca pregara isso, mas ousara esperar, ousara ensinar que a misericórdia de Deus poderia alcançar até os mais afastados. Sua evangelização não era movida pelo medo, mas pela beleza, pelo amor, por Cristo. Seus olhos marejaram. Fechou o laptop e começou a caminhar pelo escritório, passando pelas estantes repletas de obras de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Bento XVI, homens que moldaram seu pensamento e sua fé. Nunca quis ultrapassá-los, só quis traduzir sua sabedoria para o mundo de hoje. Minutos depois ligou para o cardeal Dolan. A voz familiar atendeu no primeiro toque. Robert, me desculpe. Eu sei, isso tem mais a ver com política do que com teologia. Mas o Papa Leão quer clareza. Quer que a igreja fale com uma só voz, e ele vê você como alguém cuja influência vai além dos círculos acadêmicos. Eu nunca escrevi nada contra a doutrina da igreja, respondeu Barron com a voz baixa. Eu sei disso, disse Dolan, e acredito que ele também saiba. Mas o problema é como o público interpreta o que você escreve. E é isso que está deixando o Papa inquieto. Ele pediu que você vá a Roma na próxima semana. Quer falar com você pessoalmente. Barron agradeceu e desligou. Em silêncio, voltou para sua mesa e abriu o livro que provocara tanta polêmica. Passou os olhos por uma frase sublinhada. Podemos esperar, sem presunção, que a misericórdia de Deus alcance todos. E então, fechou o livro. Respirou fundo. Não com medo, mas com o peso de quem entende que, às vezes, defender a esperança exige mais coragem do que defender certezas. Ele permaneceu ali em silêncio, olhando para a frase sublinhada como quem encara um espelho da própria alma. Podemos esperar que todos sejam salvos. Esperança, não certeza. Sempre foi essa a linha tênue, e ainda assim, as redes explodiram. Twitter, fóruns católicos, colunas de opinião. Bispo Barron acusado de heresia. Teólogo sob ataque. A hashtag subiu como labareda. Tradicionalistas clamavam por censura. Progressistas corriam em sua defesa. Mas o que mais doía não eram as críticas, eram as distorções. Poucos compreendiam de verdade o que ele havia dito. Menos ainda,
percebiam o conflito espiritual profundo que o havia levado a dizê-lo. Naquela noite, sem conseguir dormir, ele caminhou até a parte de trás da chancelaria. O vento sussurrava entre os pinheiros e, ao longe, o som de crianças brincando na escola vizinha lembrava que a vida seguia. Parou diante da gruta de Nossa Senhora e ajoelhou-se. Em silêncio, entregou tudo. Senhor, se errei, corrige-me. Se causei confusão, dá-me a graça de restaurar a paz. E se essa é a cruz que me cabe por falar da tua misericórdia, que eu a carregue com alegria e sem alarde. Na manhã seguinte, seu assistente colocou em suas mãos um envelope com o itinerário do voo. 3 dias. Destino: Roma. O Vaticano havia providenciado estadia em Santa Marta, a residência papal. Um gesto que talvez significasse que ele não estava sendo chamado para um julgamento, mas para um diálogo. Ainda assim, a incerteza corroía por dentro. Quando o avião decolou de Minneapolis, ele observou os campos se afastando pela janela. O coração pesado, repleto de perguntas. O Papa iria ouvi-lo? Ou a sentença já estava decidida? Seria ele condenado ou apenas convidado a esclarecer? O homem que havia ajudado tantos a redescobrir a fé agora era posto sob suspeita pela autoridade máxima da própria igreja. A ironia era quase insuportável. No meio do voo, uma mulher sentada ao lado o reconheceu. Olhou para ele com olhos cheios de gratidão e disse baixinho: "O senhor é o bispo Barron, não é? Meu filho voltou à missa por causa dos seus vídeos. Ele estava à beira do suicídio. Aquele vídeo sobre a beleza salvou a vida dele. Só queria que o senhor soubesse." Ele virou-se surpreso sem conseguir conter a emoção. "Muito obrigado", sussurrou. "Você não faz ideia do quanto isso significa agora." Ela sorriu com simplicidade e voltou à leitura. Barron fechou os olhos e orou em silêncio. Talvez aquilo não fosse uma condenação. Talvez fosse um chamado, doloroso sim, para falar com mais clareza, para refinar, para reafirmar aquilo em que sempre acreditou. Sabia que os próximos dias trariam provações que nunca imaginou enfrentar, mas também sabia que a verdade não teme ser examinada e que a misericórdia nunca contradiz a justiça. Era entre essas duas colunas que sempre procurou caminhar, e agora estava prestes a fazer isso diante do próprio sucessor de Pedro. Enquanto isso, em Roma, o Papa Leão XIV permanecia de pé, só, diante da janela de seu apartamento. Lá embaixo, a Praça de São Pedro se estendia em silêncio sob a luz da manhã. Os pombos circulavam no ar como murmúrios celestes, mas dentro dele não havia paz, havia peso. O peso das chaves, o peso da tradição, o peso do julgamento. E agora, o peso de Robert Barron. Lera o comunicado da assessoria de imprensa do Vaticano pelo menos 5 vezes desde o amanhecer. O texto era firme, ponderado, mas carregava uma seriedade inegável. Havia passado pelas mãos de teólogos, pelo crivo da Secretaria de Estado e, enfim, fora divulgado ao mundo. Mas o Papa sabia que aquilo ia além de comunicados. Tratava-se da alma da Igreja, de como ela falava sobre a salvação, de como ensinava a esperança sem cair na armadilha da presunção, e de como caminhava pelas águas turvas da popularidade na era digital. Leão admirava Barron havia anos, muito antes de ser eleito. Assistira a seus vídeos, lera seus livros, reconhecia seu talento, sua clareza, sua capacidade de alcançar os mais jovens, tantos deles perdidos, desiludidos, desconectados. O conteúdo era católico, profundo, coerente, mas algo nos últimos escritos de Barron o inquietou. Algumas frases soavam generosas demais, ambíguas demais, principalmente ao sugerir que todos, de alguma forma, poderiam ser salvos. A Igreja sempre alimentou a esperança da salvação, sim, mas dizer que todos, independentemente de arrependimento, seriam alcançados, isso não era o que o catecismo ensinava, não era o que Cristo ensinou. E, num mundo onde o relativismo parecia ganhar status de doutrina, Leão sentiu-se compelido a agir, não por raiva, por dever. Ouviu-se uma batida na porta. O cardeal Vítor Fernandes entrou, com uma pasta recheada de recortes de notícias. "Santo Padre, a repercussão está crescendo. Alguns veículos dizem que abrimos uma inquisição." Leão não se virou. "Claro que dizem. Hoje em dia, fazer uma pergunta é o mesmo que emitir uma condenação.
É o tempo em que vivemos. Fernandes aproximou-se e deixou a pasta sobre a mesa. Deseja que publiquemos um esclarecimento? Não, respondeu o Papa com serenidade. Isso não é uma crise de imagem. É um momento teológico e pretendo tratá-lo como tal. O cardeal hesitou. Barron foi convocado. Chegará em 3 dias. Pretende encontrá-lo pessoalmente? Leão finalmente se virou. O rosto calmo, mas os olhos firmes, atentos. Sim, ele ficará em Santa Marta. Isso não será resolvido com notas à distância. Quero uma conversa olho no olho. Fernandes ergueu a sobrancelha. Isso vai surpreender muita gente e inquietar outras tantas. Que se surpreendam, respondeu o Papa. Não estamos aqui para proteger reputações. Estamos aqui para proteger a verdade, mas a verdade deve vir com justiça. E a justiça sempre banhada pela misericórdia. Sozinho novamente, Leão sentou-se à sua escrivaninha de madeira simples, a mesma que manteve, recusando uma mais ornamentada após a eleição. Abriu um envelope pardo. Lá estavam impressos os textos de Barron, com anotações nas margens feitas por seus assessores teológicos. Uma frase em especial, destacada em vermelho: podemos esperar que todos sejam salvos. Ao lado, alguém escrevera: próximo demais de von Balthasar. Risco de universalismo. Leão pegou a caneta, refletiu por um instante e escreveu com sua própria mão: esperança não é heresia, mas esperança sem humildade vira presunção. Folheou mais uma página. Virou mais uma página. Lá estava outra frase que lhe pesava nos ombros. A igreja é o meio ordinário da salvação, mas não necessariamente o único canal pelo qual a graça pode fluir. Ele soltou um suspiro contido. Aquela afirmação era ainda mais delicada. Expressava uma posição sutil, talvez sutil demais para o entendimento imediato do público, mas no fundo, ele sabia. Se a igreja não conseguisse traduzir o mistério da misericórdia de Deus numa linguagem compreensível e viva, como poderia continuar relevante? Como manter-se viva num mundo que tantas vezes fala alto demais para ouvir o sagrado? Fechou a pasta. Não se tratava de silenciar um bispo. Era mais profundo. Era sobre conduzir a igreja por um caminho estreito de fidelidade, num tempo marcado por atalhos barulhentos. Ainda assim, algo se movia dentro do coração do Papa Leão. Haveria, por trás daquele embate doutrinário, uma oportunidade rara, um convite inesperado para mostrar ao mundo o que significa, de verdade, um encontro teológico vivido com escuta, respeito e coragem. Essa pergunta o acompanhou durante toda a noite. No jantar, falou pouco. Recusou a sobremesa. Caminhou sozinho pelos jardins silenciosos de Santa Marta. Parou diante da imagem de São José, segurando o menino Jesus. Olhou para o rosto do santo, homem do silêncio e da escuta, protetor invisível, e sussurrou com humildade: concede-me a graça de fazer o mesmo. Mais tarde ajoelhou-se em sua capela privada, e ali, diante de Deus, não pediu razão nem vitória. Pediu visão, pediu justiça. Senhor, sou teu servo, murmurou, mas também sou homem. Não vejo tudo. Ajuda-me a reconhecer o que é verdadeiro, mesmo que venha da boca daquele que devo interrogar. Ao se levantar, seus olhos pousaram sobre o crucifixo acima do sacrário. Não uma peça dourada e fria, mas uma escultura crua de madeira de oliveira. Cristo esculpido em dor e compaixão. Aquele era o Cristo que Leão XIV queria refletir. E dentro de apenas 3 dias, o bispo Barron entraria naquela mesma capela. Iriam se ajoelhar lado a lado. O que aconteceria depois não seria um julgamento, mas um teste, não só para o bispo, mas para o próprio Papa. O mundo observaria, mas, acima de tudo, Deus. A resposta àquele momento nasceria em Roma, mas ecoaria muito além de seus muros. E tudo começou no instante em que o bispo Barron entrou no carro que o aguardava do lado de fora da chancelaria de Winona Rochester. O ar parecia mais frio. Não era só o sopro do outono vindo do rio Mississippi. Era a consciência do que agora pesava sobre seu nome. Antes ligado à beleza, clareza e fé, agora carregava uma palavra cortante: heresia. A porta se fechou com um estalo metálico. Sem comitiva, sem cerimônia, apenas ele, sua pasta e a pressão silenciosa que, nos últimos 2 dias, havia se espalhado por cada canto do mundo católico. A caminho do aeroporto, olhava pela janela.
Os bairros passavam como cenas de um filme antigo. Lembrou-se de quantas vezes falou em igrejas como aquelas, respondendo perguntas de adolescentes inquietos, confortando dúvidas de idosos que reencontravam a fé depois de décadas. Era por eles que ele escrevia, era por eles que ensinava, não para causar polêmica, mas para abrir caminhos à graça. Mas agora estava no centro de uma tempestade midiática, onde cada palavra sua era analisada, distorcida, usada como prova por quem temia sua influência ou precisava vê-lo cair. E no aeroporto, o peso do que estava por vir só crescia. O agente do aeroporto olhou rapidamente para o crachá de identificação, depois ergueu os olhos, reconhecendo-o. Você é o Bispo Barron, não é? A voz não carregava julgamento, apenas curiosidade. Sou sim, respondeu ele, tentando manter um sorriso cordial. Obrigado por tudo o que você faz online, o agente disse, devolvendo o documento. Mesmo com essa confusão toda, só queria que soubesse que você ajudou muita gente, inclusive a mim. Barron assentiu com um leve movimento da cabeça. Agradeço. Você não faz ideia do quanto isso significa. Entrou no avião em silêncio e se acomodou na última fileira, ao lado da janela. Quando os motores começaram a rugir, ele abriu o tablet e voltou a reler a declaração oficial do Vaticano, dessa vez com os olhos de quem examina uma radiografia em busca de fraturas invisíveis. O texto não era cruel, mas era calculado preciso, cuidadosamente escrito para expressar preocupação profunda sem cair em condenações diretas. Era o estilo de Leão XIV. Intelecto afiado, tom pastoral, firmeza envolta em delicadeza. Abriu também seu próprio livro, A Profundidade da Misericórdia de Deus, e buscou o trecho que gerou toda a controvérsia. Podemos esperar que a graça salvadora de Deus se estenda para além das fronteiras visíveis da Igreja. Ele levou semanas construindo essa frase. Ela não vinha do nada, estava enraizada na teologia de Baltazar, no catecismo que reconhece a ignorância invencível e nos escritos dos padres da Igreja que reverenciam os mistérios de Deus. Mas agora, ali, a frase parecia um fio estendido sobre o fogo, um passo em falso e tudo se queimava. Enquanto isso, nas redes sociais, o caos se alastrava. Hashtags como Heresia Barron e Debate sobre Misericórdia dominavam os assuntos do momento. De um lado, tradicionalistas exigiam punição imediata. O inferno é pavimentado com ambiguidades, dizia um influente blogueiro. Do outro, progressistas celebravam Barron como um revolucionário teológico, enquanto chamavam o Papa de retrógrado preso ao medo. E ele, no meio de tudo, sentia-se enjoado. Nenhum dos lados o compreendia. Ninguém realmente escutava. Na primeira classe, uma mulher levantou-se, apontou para ele e perguntou alto: "É mesmo o Bispo Barron?" Sussurros se seguiram. Alguns olhares. Houve até quem tirasse fotos discretamente com o celular. Ele fechou os olhos. Até mesmo na religião, a fama tinha um preço. E esse preço se tornava ainda mais alto quando a fama estava imersa em controvérsias. Passou o restante do voo revisando suas próprias palavras, marcando trechos que pudessem soar como esperança sem fundamento doutrinal. Não se preparava para um embate com raiva. Preparava-se com clareza, humildade e oração profunda. Ao desembarcar em Roma, o ar parecia diferente, mais denso, mais antigo, carregado de séculos de passos papais. Não esperava ninguém ali, mas logo após a alfândega, avistou o arcebispo José Gomes sorrindo. "Bem-vindo, Robert. O Santo Padre pediu que eu o recebesse pessoalmente." Barron piscou surpreso. "Pessoalmente?" "Ele disse que este assunto merece diálogo direto", respondeu o arcebispo, "e não pronunciamentos distantes." Naquela noite, Barron sentou-se sozinho no quarto de hóspede simples onde o Papa Francisco havia morado. Nada de luxo, apenas um crucifixo, uma escrivaninha e uma lâmpada lançando luz suave sobre a parede. Sobre a mesa, um bilhete. "Você é meu irmão em Cristo. Quero escutar tanto quanto falar." Leão XIV esse. Aquilo não era o que ele esperava. Sentou-se e abriu um novo documento. Começou a escrever respostas para todas as possíveis objeções teológicas. Citou concílios, encíclicas, passagens bíblicas, ensinamentos dos santos. Mas, em certo ponto, ao digitar um parágrafo sobre a visão de Tomás de Aquino sobre a graça, ele parou.
Percebeu que o que enfrentava não era apenas uma questão de palavras ou doutrinas, era uma questão de confiança. A igreja ainda confiava em seus pensadores para explorar os mistérios de Deus sem medo? A hierarquia ainda acreditava que uma esperança honesta não equivalia automaticamente a uma desobediência doutrinária? Levantou-se e caminhou até a pequena capela no fim do corredor. Estava vazia. A luz das velas tremeluzia sob um crucifixo de madeira. Ajoelhou-se. Senhor, sussurrou, permite que eu fale com clareza e ouça com humildade. Que a verdade prevaleça, mesmo que me custe tudo. Atrás dele, a porta da capela permaneceu entreaberta, como se convidasse alguém a entrar, como se a própria graça esperasse ali, nas sombras. Na manhã seguinte, ele se apresentaria diante do vigário de Cristo, não como rebelde, nem como réu, mas como servo, talvez imperfeito, mas fiel. E acontecesse o que acontecesse, não defenderia seu nome, defenderia a igreja que amava. A luz suave da aurora filtrava-se pelos vitrais estreitos da capela de Santa Marta. Um leve perfume de incenso ainda pairava no ar, misturado ao silêncio sagrado que tomava conta do lugar. Barron estava parado diante da porta, a mão repousando sobre a madeira entalhada. Hesitou. A noite anterior fora longa, repleta de leituras, orações e preparação para aquele encontro que poderia marcar o rumo de todo o seu ministério. E ali, do outro lado da porta, aguardava o homem mais poderoso da Igreja Católica, o Papa Leão XIV. O guarda suíço assentiu discretamente. Barron abriu a porta devagar. A capela estava quase vazia, com algumas velas tremeluzindo diante do altar. Mas à frente, ajoelhado sozinho, estava o Papa, costas eretas, mãos unidas, cabeça inclinada. Ele não se virou quando Barron entrou. Não houve apresentação nem palavras, apenas silêncio compartilhado. Barron ajoelhou-se ao seu lado. O coração batia alto no peito. Não sabia o que esperar. Repreensão, correção, talvez até acolhimento. Mas, por enquanto, havia apenas oração. Os dois permaneceram em silêncio por vários minutos. Barron tentava fixar o olhar no crucifixo acima do altar, mas os pensamentos insistiam em vagar. Será que havia ido longe demais em seus escritos? Será que confundira os fiéis ao falar da misericórdia com tanta ousadia? Será que sua linguagem dava margem a interpretações erradas? Ou pior, será que encorajava aqueles que desejavam diluir a verdade? Por fim, o Papa se levantou, sem olhar diretamente para ele. Disse apenas, a missa começará em 10 minutos. Deseja concelebrar? Barron assentiu. Sim, Santo Padre. A celebração foi simples, despojada, sem coral, sem pompa, apenas a Eucaristia na sua forma mais pura. O único som era o eco suave das respostas em latim. E, no entanto, talvez tenha sido a liturgia mais poderosa que Barron já vivenciara, porque ali, naquele canto silencioso do Vaticano, a graça não era um espetáculo, era intimidade. Após a missa, o Papa apenas fez um gesto com a mão. Venha, disse com voz baixa. Caminharam juntos pelos corredores calmos de Santa Marta. Sem câmeras, sem assessores, apenas dois pastores. O escritório do Papa era simples. Um crucifixo, uma poltrona gasta pelo uso e alguns livros cuidadosamente empilhados. Sentaram-se frente a frente. Leão vestia apenas a batina branca, sem capas ornamentadas. O rosto sereno, mas firme. Bispo Barron, começou ele. Há anos admiro sua forma de evangelizar. Sua série sobre o catolicismo abriu os olhos de milhões para a beleza da fé. Você trouxe para a igreja pessoas que jamais teriam pisado em suas portas. Barron agradeceu com cautela. Leão inclinou-se levemente. Mas preciso expressar uma preocupação. Seus escritos sobre a salvação universal, especialmente a linguagem que sugere que todos possam ser salvos, tocam um limite que me inquieta. Barron respirou fundo. Jamais afirmei que todos serão salvos. Isso não é doutrina católica. O que digo é que podemos, como Baltazar dizia, ter esperança de que todos respondam à misericórdia de Deus, mas nunca deixo de enfatizar a importância da evangelização, do arrependimento, da graça. Leão assentiu, devagar. Li seus textos com atenção. Sei que você não declara o universalismo de forma explícita, mas percebe como suas expressões, esse destaque dado à esperança,
podem parecer diminuir a urgência da missão evangelizadora, Barron sustentou o olhar. Sim, e isso pesa sobre mim. Mas também sei que o medo não leva ninguém a Cristo. É o amor que atrai, é a beleza. Se alguém se aproxima movido pela esperança de que a misericórdia de Deus é maior que o próprio pecado, acredito que o aproximamos do Evangelho. O Papa reclinou-se, unindo as pontas dos dedos. Então me diga claramente, por que evangelizar se mantemos a esperança de que todos possam ser salvos, mesmo sem conhecer o Evangelho? A resposta de Barron veio sem hesitação. Porque Cristo não é apenas um caminho para a salvação. Ele é a própria salvação. Conhecê-lo, receber a Eucaristia, viver em comunhão com sua Igreja, isso é a plenitude da vida. Evangelizamos não por medo de que os outros se percam, mas pela alegria de termos sido encontrados. O Papa o observou em silêncio por um longo momento. Então sorriu, discretamente. Uma resposta bela, mas a beleza jamais deve ser véu sobre a verdade. E a verdade nunca deve ser espada que fere os que já estão sangrando. Barron completou com delicadeza, e foi ali que, pela primeira vez, seus olhares se encontraram como de irmãos que reconhecem um ao outro no mesmo peso da cruz, cada um carregando de um lado. Leão então disse: pedi que a congregação para a doutrina da fé se reúna com você amanhã. Vão examinar seu trabalho de forma mais formal. Seja preciso, suas palavras importam. Até mesmo uma teologia sólida pode causar dano quando vestida de ambiguidade. Entendo, respondeu Barron. Recebo esse exame com gratidão, não porque me ache infalível, mas porque amo demais a Igreja para ser impreciso. O Papa se levantou. Acredito em você, mas a Igreja está ferida, não apenas pelos escândalos, mas pela confusão. Precisamos ser pastores que falam com clareza, sem perder a ternura de Cristo. Barron também se levantou. É isso o que sempre tentei fazer. Leão assentiu mais uma vez. Então que possamos buscar clareza, não por meio da condenação, mas da conversa. Ao voltar para o quarto, Barron sentia-se ao mesmo tempo mais leve e mais carregado. A reunião não havia sido uma censura, tampouco uma bênção. Foi um chamado, um desafio. Sabia que o interrogatório do dia seguinte não seria fácil, mas algo já havia mudado. Aquele Papa não estava em busca de culpados, estava em busca da verdade. E talvez, entre a firmeza doutrinal e a misericórdia pastoral, ainda houvesse espaço para que essa verdade fosse dita com coragem e com beleza. Na manhã seguinte, Barron encontrava-se diante das portas espessas da congregação para a doutrina da fé. Atrás delas estavam 5 das mentes mais respeitadas e temidas da teologia da Igreja. Não era um tribunal no sentido secular, mas tudo ali fazia parecer um. O silêncio do corredor pesava mais do que qualquer sentença. A batina preta parecia apertar mais no pescoço. Respirou fundo e entrou. A sala era austera. Nada de ícones dourados ou cortinas de veludo. Apenas uma longa mesa de mogno, um crucifixo na parede e 5 cardeais alinhados. Rostos impassíveis. No centro, o cardeal Gerhard Müller, antigo prefeito da congregação, agora reinstalado como conselheiro teológico do Papa Leão XIV. Sua presença ali deixava claro o quanto aquela sessão era séria. Bispo Barron, disse Müller apontando para a cadeira à frente. Obrigado por ter vindo. Barron assentiu, sentou-se e olhou nos olhos de cada um deles. Já havia enfrentado entrevistas difíceis, debates hostis, palestras em auditórios seculares. Mas nunca algo como aquilo. Ali não era sua imagem pública que estava em jogo, eram os contornos da doutrina. Müller abriu uma pasta. Em seu livro A Profundidade da Misericórdia de Deus, o Senhor escreveu, me cito, podemos esperar que a graça salvadora de Deus se estenda para além das fronteiras visíveis da Igreja. O Senhor tem consciência de que essa formulação, embora poética, levanta preocupações sérias quanto à adesão ao dogma extra Ecclesiam nulla salus. Tenho, eminência, respondeu Barron com calma, mas o próprio catecismo dá espaço para essa esperança. No parágrafo 847, afirma-se que aqueles que, sem culpa própria, não conhecem Cristo ou a Igreja, mas buscam sinceramente a Deus e procuram fazer sua vontade, podem ser salvos. A frase que usei ecoa esse ensinamento. Nunca tive a intenção de propor um caminho alternativo para a salvação.
Quis apenas reconhecer os modos misteriosos pelos quais a graça opera. Outro cardeal se inclinou à frente. Mas o Senhor não vê como isso pode ser mal interpretado pelos fiéis, especialmente em tempos de relativismo desenfreado. Vejo sim, respondeu Barron com sinceridade. E levo esse risco muito a sério, mas também acredito que apresentar a misericórdia de Deus de forma acessível e esperançosa pode abrir os corações, não para confundir, mas para despertar. E mesmo sem canto gregoriano ou incenso em espiral, foi talvez a liturgia mais marcante da vida de Barron, porque naquele pequeno espaço do Vaticano, a graça se manifestava sem espetáculo. Era íntima, silenciosa e profunda. Após a missa, o Papa sinalizou com um gesto tranquilo. Venha. Caminharam pelos corredores serenos de Santa Marta. Nada de holofotes ou comitiva. Apenas dois homens de fé, pastores em silêncio. Entraram num cômodo modesto, um crucifixo na parede, uma poltrona gasta pelo tempo e livros alinhados com esmero. Sentaram-se frente a frente. Leão, com sua batina branca simples, não exibia nenhum ornamento. Seu rosto era calmo, mas carregava firmeza. Ele começou reconhecendo o trabalho de evangelização de Barron, mencionando o quanto suas palavras haviam tocado corações, atraindo milhares para dentro da igreja. Mas logo veio a preocupação, não com a intenção, mas com a forma. Suas palavras, especialmente sobre a possibilidade de que todos fossem salvos, beiravam um limite delicado. Barron não se esquivou. Com serenidade, explicou que jamais afirmou a certeza da salvação universal, mas defendia a esperança, não como certeza doutrinária, e sim como um convite à confiança na misericórdia de Deus, sem negar a liberdade humana nem o juízo final. Citou santos, documentos e reafirmou a importância da missão, da conversão, da graça. Disse que sua intenção nunca foi suavizar a verdade, mas despertar os corações por meio da beleza e do amor, não do medo. O Papa o ouviu, atento, e então fez uma pergunta direta. Se há esperança de que todos se salvem, por que evangelizar? Barron respondeu com o coração. Porque Cristo não é apenas um meio, Ele é o fim. Ele é a própria salvação. Evangelizar é partilhar a plenitude da vida, não impor um medo do inferno, mas testemunhar a alegria de ter sido encontrado. Leão permaneceu em silêncio por um tempo, e depois, quase com um sorriso, reconheceu a beleza daquela resposta. Mas lembrou, a beleza jamais deve ofuscar a verdade, e a verdade nunca deve ferir os que já sangram. Era preciso clareza, clareza com compaixão. O diálogo prosseguiu até que o Papa compartilhou algo inédito. A Congregação para a Doutrina da Fé receberia Barron no dia seguinte, para uma análise mais formal. Mas, além disso, Leão fazia um pedido sem precedentes. Um diálogo público entre os dois, diante da Igreja e do mundo. Sem discursos ensaiados, sem notas prévias. Apenas uma conversa real, aberta, franca. Barron ficou em silêncio. Aquilo nunca havia acontecido em tempos modernos, mas talvez fosse justamente por isso que era necessário agora. Horas depois, a notícia já corria pelo mundo. Manchetes inflamavam as redes católicas. Papa convida bispo para diálogo histórico. Leão XIV rompe precedentes. Misericórdia e verdade. Encontro ou confronto? Especialistas especulavam. Seria reconciliação? Correção pública? Um gesto ousado ou um símbolo de renovação? Aquela noite, Barron voltou à mesma capela onde havia rezado ao lado do Papa. Ajoelhou-se sob o mesmo crucifixo, mas agora o silêncio era outro. Não havia peso, não havia medo, havia plenitude. Ele sussurrou, Senhor, ajuda-me a ser sincero sem orgulho, firme sem arrogância. Se tiver que defender essa esperança, que seja por ti, não por mim. Do lado de fora, os galhos de oliveira se agitavam suavemente. Algo novo se aproximava. Não era um julgamento. Não era um veredito. Talvez fosse o primeiro sopro de uma renovação. Uma igreja que não tem medo de perguntas. Uma igreja que não tem medo da esperança. E poucos dias depois, sob os tetos abobadados da Basílica de São João de Latrão, essa esperança seria colocada à prova, diante do mundo. A Igreja Mãe do Ocidente,
onde concílios traçaram os contornos da fé e bispos prometeram fidelidade por séculos, agora seria palco de um momento impensável até pouco tempo. 2 cadeiras modestas voltadas uma para a outra foram posicionadas diante da nave. Sem tronos, sem palanques. Igualdade. Não hierarquia. Não naquele dia. Ao nascer do sol, uma fila longa já se formava. Padres, seminaristas, teólogos, jornalistas, todos aguardando. Mesmo com a confirmação oficial vindo apenas 2 dias antes, cada banco já estava tomado. Cardeais sentavam-se em silêncio, vestindo vermelho. Jovens católicos sussurravam empolgados, cadernos nas mãos. Até mesmo observadores não católicos haviam conseguido lugar compreendendo o peso daquele encontro. Em um mundo que tantas vezes vê a religião como algo rígido ou distante, algo vivo estava prestes a acontecer. Quando o Papa entrou, não houve fanfarra. Apenas um leve murmúrio que percorreu o espaço como uma onda serena. Caminhou pelo corredor central com sua batina branca, solidéu nas mãos. Fez uma breve reverência diante do altar e seguiu até a cadeira diante de Barron. Os dois se cumprimentaram com firmeza. Um aperto de mãos respeitoso, verdadeiro. Não era para as câmeras. Era entre irmãos de missão. Leão virou-se para a assembleia e falou, sem microfone. Sua voz ecoou com naturalidade nas antigas paredes. Reunimos-nos hoje não para confrontar, mas para conversar. A igreja sempre cresceu, por meio do diálogo atento e orante sobre como expressar os mistérios da fé. Hoje, buscamos compreensão, não vitória. Depois voltou-se para Barron. Bispo, seu ministério alcançou milhões. Você usou a beleza e a razão para conduzir pessoas até Cristo. Hoje, convido você a explorar comigo uma das questões mais profundas da igreja. Como falar da salvação com verdade e esperança. Barron assentiu. Agradeço, Santo Padre. Aceito com alegria esse convite. Houve um silêncio respeitoso. Então, o Papa falou novamente. Comecemos pelo que nos une. O Senhor afirma que Jesus Cristo é o único e universal Salvador da humanidade? Barron respondeu sem hesitação. Afirmo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Sim, a Igreja Católica é o meio necessário para a salvação. Ela é o corpo de Cristo na terra, o caminho ordinário da graça instituído por Deus. O Papa ouviu com serenidade. Parecia que se havia divergência, ela estava na forma como a esperança era expressa. Em seus escritos, Barron dizia que podemos esperar que todos, um dia, sejam salvos. Alguns entendiam isso como universalismo, a crença de que todos seriam salvos, independentemente de suas escolhas. Ele negou com firmeza. Nunca ensinou que todos seriam salvos. Assim como Baltazar, defendia a esperança e não a certeza. Era uma diferença fundamental. A esperança não garante um desfecho. Ela confia na misericórdia divina, mas reconhece a liberdade humana e a realidade do juízo. Mas então, veio a pergunta inevitável. Essa esperança não esvazia a urgência da missão? Se há salvação possível mesmo sem o anúncio do Evangelho, por que arriscar a própria vida? Por que sair do conforto rumo à missão? A resposta de Barron veio densa, marcada pelas marcas de uma vida inteira dedicada à evangelização. Disse que não prega por medo do inferno, mas porque encontrou algo, ou melhor, alguém, tão belo, tão verdadeiro, que seria impossível se calar. É o amor de Cristo que nos impulsiona, não a ameaça. Levar alguém a Cristo não é apenas livrá-lo da perdição, é fazer o céu tocar a terra. Um murmúrio percorreu discretamente a basílica. Alguns assentiam, outros anotavam com avidez. O rosto do Papa manteve-se impassível, mas ele respirou fundo. Reconheceu a beleza daquela resposta, embora lembrasse que as Escrituras também falam de juízo, do caminho estreito. Barron, com calma, admitiu isso. E é exatamente por isso que falava de esperança, não como certeza, mas como uma tensão viva. A Bíblia é cheia de paradoxos. Deus deseja salvar todos, mas muitos o rejeitam. A Igreja nunca resolveu essa tensão por completo. Seu trabalho era um convite a viver dentro dela, sem presunção, mas também sem desespero. O Papa voltou-se então à multidão e refletiu sobre as consequências pastorais.
Muitos católicos hoje não sentem mais a necessidade de evangelizar. Será que uma esperança mal compreendida poderia alimentar essa apatia? Barron hesitou. Admitiu que sim, que poderia. Mas também lembrou que o medo igualmente paralisa. Quantos deixaram a igreja porque a enxergaram como um tribunal e não como um hospital? Quando bem compreendida, a esperança não enfraquece a missão, ela a acende. Quanto mais alguém acredita no alcance da misericórdia divina, mais sente o impulso de anunciá-la. Nesse instante, algo mudou. O semblante de Leão suavizou. A tensão ainda estava presente, mas deixava de pairar como uma ameaça. Passava a ser diálogo verdadeiro, entre dois homens apaixonados pelo mesmo Senhor, pela mesma esposa, pelo mesmo Evangelho. Durante mais uma hora, responderam perguntas de teólogos escolhidos pelo Vaticano. Falaram sobre ignorância invencível, sobre o destino dos não batizados, sobre predestinação, purgatório. Não houve gritos, nem defesas ríspidas, apenas reflexão honesta, respeito mútuo, escuta atenta. Já perto do fim, o Papa se voltou novamente a Barron e perguntou: o que você diria ao católico comum sentado no banco da igreja que lê suas palavras e conclui: talvez eu não precise mais da confissão, talvez não precise dos sacramentos, porque Deus me salvará de qualquer forma? Barron demorou. Depois falou sem pressa. Eu diria que salvação não é fuga do castigo, é comunhão com Cristo. Por que rejeitar o remédio que Ele oferece nos sacramentos? Por que viver na beira da esperança, se é possível habitar no centro da graça? Houve um longo silêncio. Então o Papa se levantou e falou à Assembleia. Disse que aquela era a igreja que precisava existir. Uma igreja onde as perguntas difíceis não fossem enterradas, mas iluminadas. Onde esperança e doutrina, como Pedro e Paulo, pudessem debater sem se separar. Olhou para Barron. Juntos, prepararemos um documento, não como conclusão, mas como ponto de partida. Uma porta aberta para reflexão mais profunda, unidade mais verdadeira e amor mais ardente pelo Deus que salva. A basílica explodiu em aplausos. Ninguém esperava o que acabara de testemunhar. Não foi um julgamento, não foi um confronto. Foi algo antigo e novo, uma igreja disposta a pensar, a ouvir, a confiar. E em algum ponto daquela imensa construção de pedra, o Espírito Santo moveu-se. O que parecia ser o início de uma condenação transformou-se numa conversa, num sinal, numa faísca. Para muitos que assistiam pelo mundo, foi a primeira vez, em muito tempo, que acreditaram que a igreja ainda tinha algo a dizer, algo que valia a pena escutar, algo que valia a pena esperar. Mais tarde, já à noite, quando a multidão já havia deixado a Basílica de Latrão, o bispo Barron estava sozinho numa varanda silenciosa, olhando os telhados de Roma. O sol já havia sumido no horizonte, deixando a cidade envolta num tom dourado e brando. De algum convento próximo, subiam os ecos suaves das vésperas. O diálogo com o Papa Leão XIV havia terminado, por ora, mas por dentro algo ainda tremia. Não era medo, tampouco alívio. Era algo mais profundo, algo ainda não resolvido. Ele havia falado com todo o cuidado e caridade que conseguira reunir, respondeu às perguntas, enfrentou os cardeais com honestidade. Apresentou-se diante da igreja não como rebelde, nem como mártir, mas como filho, um filho que só queria ser compreendido. E ainda assim, enquanto a noite se acomodava sobre Roma, ele não conseguia dissipar o peso. Será que havia dito demais? Ou de menos? Será que conseguiu defender a esperança sem trair a verdade? Teria sido suficiente? Levou a mão ao bolso e retirou um pequeno terço de contas escuras com um crucifixo já gasto, presente da mãe, pouco antes de morrer. Murmurou a primeira Ave Maria, mas no meio da oração a voz falhou. A garganta apertou. O silêncio ao redor tornou-se espesso. E então, baixinho, vieram as lágrimas. Não era vergonha. Era cansaço, o cansaço de precisar explicar aquilo que sempre lhe pareceu tão claro no coração. Chorou pelo jovem que um dia se perguntou se Deus poderia perdoar alguém tão quebrado quanto ele. Chorou pelos padres que lutam para pregar o juízo sem afastar suas ovelhas. Chorou por tantos fiéis que vivem nas margens da igreja, sedentos por graça, mas com medo de não serem dignos dela. Foi nesse momento
que uma batida suave na porta o tirou do silêncio. Ele se virou devagar para ver quem vinha. O Papa Leão XIV apareceu discretamente à porta, segurando 2 xícaras fumegantes de chá. Pensei que talvez você precisasse de algo quente, disse com suavidade. Barron levantou-se apressado, enxugando os olhos. Santo Padre, eu não esperava... Leão fez um gesto com a mão. Robert, não se levante. Apenas sente-se comigo. Sentaram-se lado a lado no banco de pedra, com o vapor subindo devagar das xícaras. Durante alguns minutos, não disseram uma só palavra. A cidade murmurava lá embaixo, envolta na paz da noite, como um monumento vivo ao tempo. Posso lhe contar uma história? Perguntou o Papa, depois de um momento. Barron assentiu. Leão então contou sobre seus tempos como padre jovem no interior do Peru. Atendia uma vila tão remota que levava 3 dias a pé para alcançá-la. As pessoas ali eram pobres em tudo, na matéria e na alma. Um dia, encontrou um homem que não pisava numa igreja há mais de 20 anos. Ele não acreditava que Deus poderia perdoá-lo. Era alcoólatra, havia agredido os filhos, sentia-se fora do alcance da misericórdia. A igreja fala sobre perdão, disse o homem, mas nunca parece que é para mim. Leão tentou de tudo. Escrituras, doutrina, confissão. Nada alcançava aquele coração ferido, até que numa noite, os 2 sentaram-se ao redor de uma fogueira. Sem citações, sem pregações. Apenas olhou nos olhos dele e disse, Deus não esqueceu seu nome. O homem desabou em lágrimas. No dia seguinte, foi à missa, e nunca mais faltou até o fim da vida. Barron escutava em silêncio. O Senhor não garantiu a ele a salvação. Não, respondeu o Papa, mas dei a ele permissão para ter esperança. Barron respirou fundo. É o que tenho tentado fazer com o meu trabalho. Leão virou-se para ele. Eu sei, mas num tempo em que tantos já presumem estar salvos, é preciso cuidado para que a esperança não vire licença. Minha preocupação não era seu coração, era sua influência. Barron assentiu. Então talvez eu precise ser mais claro. Não falar menos de esperança, mas mais sobre a porta estreita que leva até ela. Leão sorriu. E talvez eu precise escutar mais fundo. Entender que quando as pessoas falam de misericórdia, muitas vezes estão falando a partir da dor, não da rebeldia. Ficaram em silêncio novamente. O chá havia esfriado, mas nenhum dos 2 se importava. Barron olhou para as luzes da cidade como estrelas presas ao chão. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse. Claro. O senhor mencionou na basílica que a igreja está ferida. Era disso que falava? Da tensão entre doutrina e misericórdia? Os olhos de Leão se perderam por um instante. Em parte. Mas também me referia a algo mais terno. A igreja se fere quando seus pastores não se escutam, quando tratamos perguntas legítimas como ameaças, quando o medo silencia o amor ou quando o amor esquece de honrar a verdade. Eu não quero ser um papa que governa apenas com decretos. Quero ser um que escuta mesmo quando dói. Barron engoliu seco. É o tipo de bispo que sempre tentei ser. Leão estendeu a mão e pousou-a em seu ombro. Então não somos tão diferentes. Naquele instante, o ar entre os 2 pareceu mudar. Não como uma explosão, não como um trovão, mas como o levantar suave de um véu. As acusações, o medo, os ruídos da mídia, tudo se dissipou. O que restava era algo mais antigo do que qualquer doutrina, mais profundo do que qualquer debate. Fraternidade, não nascida da concordância, mas da comunhão. Leão se levantou. Amanhã começamos a escrever o documento conjunto. Não quero falar apenas aos teólogos. Quero falar às mães que choram pelos filhos afastados, aos padres em paróquias vazias, ao jovem universitário que acha que já perdeu a alma. Barron se ergueu ao lado dele. Escreveremos para o mundo, mas mais do que isso, escreveremos para a igreja. Enquanto caminhavam de volta a Santa Marta, sob o céu pontilhado de estrelas, ficou claro. Os momentos mais poderosos da vida da igreja nem sempre acontecem em basílicas ou concílios. Às vezes, acontecem em varandas, com os olhos marejados e uma xícara de chá já fria nas mãos. 2 homens, uma só fé e a coragem de falar e de escutar. E, em algum lugar dentro daquele silêncio profundo, o céu sorriu. A biblioteca papal estava especialmente quieta naquela manhã. Mesmo acostumada à contemplação,
Os livros empilhados ao longo das estantes, encíclicas, cartas, documentos esquecidos, pareciam se inclinar para ouvir. O Papa Leão XIV e o Bispo Barron sentavam-se lado a lado diante de uma longa mesa de carvalho, cada um com um caderno aberto, caneta em punho. Uma jarra de café preto repousava intocada entre eles. Os rostos que antes expressavam cautela agora eram de colaboração, de dois homens, não adversários. A missão era clara, mas pesada. Redigir um documento conjunto que unisse clareza doutrinária e esperança espiritual. Aquela mesma esperança que provocara tanta controvérsia. O título provisório, Esperança e Proclamação, o mistério da salvação, havia sido sugerido pelo próprio Leão. Barron se surpreendeu. Parecia mais poético do que político, mas agora compreendia que a poesia também tinha seu lugar na teologia, desde que servisse à verdade. Leão leu um parágrafo em voz alta. A Igreja proclama que a salvação vem unicamente por Cristo, por meio de seu corpo, a Igreja. No entanto, afirmamos também que a misericórdia de Deus, embora ordenada pelos sacramentos, não está limitada a eles. Fez uma pausa. Muito ambíguo? Barron balançou a cabeça. Está cuidadoso, mas talvez incluir, como ensina o catecismo e afirmam os padres da Igreja. Isso ancora na afirmação na tradição. Evita que pareça uma novidade. Leão sublinhou e acrescentou a referência. Parágrafo 1257 do Catecismo da Igreja Católica. Seguiram adiante. Cada frase era debatida, testada, refinada. Não por medo de represálias, mas por reverência à responsabilidade de cada palavra. Um termo mal escolhido poderia confundir. Um ênfase imprudente poderia acender nova controvérsia. Mas uma verdade bem equilibrada, que não diluísse a doutrina nem apagasse a esperança, poderia oferecer à Igreja algo raro em tempos tão divididos, unidade sem uniformidade. Barron olhou para o Papa. Santo Padre, posso dizer algo talvez ousado? Claro, esse processo me lembra Bento XVI, sua insistência na racionalidade da fé, seu zelo com cada palavra. O Senhor carrega algo daquele espírito. Os olhos de Leão se suavizaram. Esse é o maior elogio que recebi em anos. Bento me ensinou que verdade e beleza nunca devem ser separadas, que a razão pode ser instrumento da fé, e a fé pode iluminar a razão. E assim, entre palavras, silêncio e escuta, algo novo nascia, não um texto frio, mas um gesto de comunhão, um testemunho de que, mesmo nas feridas, a Igreja ainda sabe ser mãe. A voz da Igreja perde sua música quando se torna técnica demais ou sentimental demais. Barron assentiu. Era isso que ele também havia tentado viver, mesmo quando o mundo só enxergava uma manchete distorcida de quem ele realmente era. Leão olhou para cima. O mundo sempre vai preferir os títulos, mas é nas notas de rodapé que a história é lembrada. Eles sorriram com leveza, cúmplices de uma verdade silenciosa, antes de voltarem à redação do texto. O trecho seguinte tratava da relação entre a liberdade humana e a misericórdia divina. Barron propôs: reconhecemos que, embora Deus deseje a salvação de todos, essa salvação nunca é imposta. Ela é recebida livremente e pode ser rejeitada. Leão leu 2 vezes. Sim, respondeu. Vamos manter assim. É uma das verdades mais difíceis de expressar, mas uma das mais necessárias. A misericórdia não elimina a liberdade, ela a exige. As horas avançaram. A luz do sol se movia lentamente pelo chão de mármore em feixes dourados. De tempos em tempos, um assessor batia discretamente à porta, trazendo água ou documentos revisados. Mas, no geral, os dois permaneciam sozinhos, escrevendo, ajustando, relendo. Num certo momento, Barron hesitou diante de uma frase. Não devemos presumir a salvação, mas podemos esperá-la com uma alegria que estremece. Leu em voz alta. Será que alegria que estremece é poético demais? Leão balançou a cabeça. Não. Está perfeito. Porque é assim mesmo, não é? Estar diante de um Deus crucificado que ainda diz, Pai, perdoa-os. Isso deveria nos fazer tremer, mas também cantar. Quando o dia começou a declinar, fizeram uma pausa. Leão se aproximou da janela que dava para os jardins do Vaticano. Barron se juntou a ele com uma xícara de café já morno. Sabe, disse Leão, quando tudo isso começou,
Eu não sabia se você sairia em protesto. Considerei isso, confessou Barron. Passei anos construindo pontes, tentando trazer as pessoas de volta para a igreja. E quando vi a palavra heresia ao lado do meu nome, Leão fez uma leve careta. Essa palavra nunca esteve no meu coração, mas eu precisava provocar uma resposta. Não de você, da igreja. Estamos confortáveis demais com o silêncio. Barron completou. E confortáveis demais com caricaturas. Ou você é considerado rígido ou irresponsável. Não há mais espaço para nuance. É isso que esse documento deve ser, disse o Papa. Não apenas uma resposta a uma polêmica, mas uma prova de que o catolicismo ainda pode pensar em voz alta, sem se despedaçar. Voltaram à mesa. A última parte do texto falava sobre a missão da igreja. Proclamamos o evangelho não como vendedores do medo, nem como diplomatas de otimismo vago, mas como arautos de um amor que salva. Barron pausou após escrever. Compartilhamos o evangelho não porque duvidamos da misericórdia de Deus, mas porque já aprovamos. Ele parou, tocado. Isso parece ser o coração de tudo. Leão assentiu lentamente. Então terminemos aqui. Assinaram ao final do rascunho, não como gesto formal, mas pessoal. Uma assinatura que dizia, eu assumo isso. Uma assinatura que dizia, eu estive aqui. Ao cair da noite, recolheram as páginas e deixaram juntos a biblioteca. As luzes estavam baixas. O edifício, antigo e silencioso, parecia guardar o texto como um cálice. Do lado de fora, um assistente do Vaticano aguardava para fazer as cópias finais. Mas nem Leão nem Barron ficaram ali. Tinham feito sua parte. O resto agora pertencia à igreja. E enquanto caminhavam pelos corredores calmos de Santa Marta, nenhum dos dois disse uma palavra. Não era necessário. Haviam encontrado um ponto de encontro, não pela concessão, mas pela confiança de que verdade e esperança, ditas com cuidado, ainda podiam iluminar o caminho. A igreja não havia terminado. Talvez estivesse apenas reaprendendo a falar. Na manhã seguinte, o documento conjunto intitulado Esperança e Proclamação, o Mistério da Salvação, foi publicado discretamente no site oficial do Vaticano. Sem coletiva, sem câmeras, sem alarde. Mas, em poucas horas, o efeito se espalhou. De seminários nos Estados Unidos a salões paroquiais na Espanha, de teólogos na Nigéria, a capelanias universitárias na Austrália, a igreja começou a ler. E o que leram surpreendeu muita gente. Não era uma repreensão, não era um recuo, era um testemunho de algo que fazia falta há muito tempo. A coragem de sustentar tensões sem medo, de nomear perguntas sem condená-las, de falar sobre salvação, não com slogans, mas com o mistério que ela carrega. Em menos de 24 horas, as manchetes mudaram de Papa investiga Bispo Barron para Vaticano apresenta novo modelo de diálogo e Igreja redescobre a conversa teológica. A mídia secular também noticiou, ainda que com estranheza, Papa e Bispo discordam, depois escrevem livro juntos. A narrativa não cabia nos moldes tradicionais de conflito, e foi isso que a tornou tão notável. Na sede do Word on Fire, nos Estados Unidos, os colaboradores se reuniram para assistir ao boletim transmitido do Vaticano. Quando o título do documento apareceu na tela, alguns aplaudiram. Um jovem teólogo virou-se para o colega e sussurrou. Não acredito, ele conseguiu. E não só sobreviveu, saiu mais forte. Enquanto isso, o cardeal Dolan, em seu escritório em Nova York, lia o documento impresso sobre a mesa, balançou a cabeça e riu suavemente. Esse homem acabou de transformar uma acusação num momento apostólico. Pegou o telefone e ligou para Barron. Do outro lado do oceano, Barron caminhava pelos jardins do Vaticano quando o celular tocou. Ele se afastou, parou sob uma figueira e atendeu. Sorriu ao reconhecer a voz do outro lado. Você conseguiu, disse Dolan. Levou um golpe e transformou em hino. Barron deu uma risada curta. Não fui só eu. O Papa criou espaço para algo raro. Ele não apenas me ouviu, ele caminhou comigo. E isso muda tudo. E mudou mesmo. Pela primeira vez em anos, os fóruns católicos não estavam cheios de indignação, mas de interesse genuíno. Jovens católicos começaram a compartilhar nas redes sociais trechos do documento como a misericórdia não substitui a missão, ela a inspira. Departamentos de teologia em universidades
agendaram encontros para debater o conteúdo. Até os cantos mais céticos da mídia católica reconheceram com relutância que o documento conseguia ser ao mesmo tempo pastoral e ortodoxo. Mas as reações mais surpreendentes vieram de fora da igreja. Teólogos protestantes, acostumados a ver Roma falando em tons controlados e fechados, expressaram admiração pela transparência. Um professor luterano escreveu: "Seja qual for a diferença entre nós, hoje Roma falou com coragem. E isso é raro, e isso é belo." O impacto do documento ecoou além das fronteiras católicas e surpreendeu até o Vaticano. Teólogos protestantes elogiaram a coragem de Roma em expor suas tensões sem medo. Um bispo anglicano comentou que era inspirador ver uma igreja que não tem receio das próprias perguntas nem de quem as formula. Diante dessa onda inesperada, o Papa Leão XIV, pouco afeito a gestos midiáticos, percebeu que algo novo precisava florescer. Na semana seguinte, convidou Barron para uma conversa reservada e, sem rodeios, propôs uma série itinerante de diálogos de fé, reunindo vozes distintas para pensar temas sensíveis, da relação entre ciência e criação até a ligação entre justiça social e esperança escatológica, sempre com caridade e lucidez. 3 meses depois, a primeira edição aconteceu na Pontifícia Universidade Gregoriana. O auditório ficou abarrotado de estudantes sentados até no chão, ansiosos por ver um bispo, um físico jesuíta, uma teóloga dominicana e uma jovem bióloga convertida debaterem a origem do universo à luz da fé. O entusiasmo contagiou até antigos críticos. Um cardeal conhecido por contestar Barron admitiu ao fim que nunca vira tantos jovens vibrar com teologia. A partir dali, as conversas se expandiram. No Brasil, discutiu-se pobreza e esperança. No Quênia, inculturação e liturgia. No Canadá, a graça diante do ateísmo. O fio comum era simples. A igreja, enfim, perguntava sem tremer. O Papa mantinha-se discreto no centro desse movimento, permitindo que outros ocupassem o foco. Seu gesto mais revolucionário era sentar-se para ouvir. Barron, antes marcado pela suspeita de heresia, agora falava com a autoridade de quem foi provado no fogo e descobriu comunhão, não isolamento. De volta à Califórnia, recebeu cartas como a de um jovem irlandês que retornara à fé ao encontrar no texto que ele ajudara a redigir a chance de acreditar que a misericórdia também tinha lugar para os fracassados. 7 meses após a publicação de Esperança e Proclamação, a Universidade de Notre Dame acolheu outra sessão dos diálogos. O salão lotou. Estudantes, religiosos, professores, curiosos, todos reunidos para refletir sobre a possibilidade de a Igreja falar o mesmo Evangelho em meio a tantas línguas e culturas. Barron, sereno depois da tormenta, subiu ao palco decidido a acompanhar, não a performar. Lembrou à plateia que aquelas conversas não buscavam vencedores, mas encontros nos quais a verdade pudesse emergir, moldada pelo amor. A discussão fluiu viva, pontuada por diferenças sinceras e momentos de riso. O auge veio quando uma mulher relatou que o filho, afastado por se sentir indigno, decidiu voltar à missa após ler o documento. Barron respondeu com suavidade, lembrando que Deus continua compondo sinfonias com instrumentos quebrados. O silêncio que se seguiu não foi de constrangimento, mas de reconhecimento. Ali estava o coração do Evangelho, a música da graça soando através de vidas rachadas. Na manhã seguinte, em seu quarto simples, Barron contemplou o caminho percorrido, desde a primeira acusação até aquela madrugada de esperança compartilhada. Percebeu que o maior milagre não foi a mudança de opinião de cardeais ou manchetes, mas o renascer da coragem dentro da igreja. Coragem de sustentar paradoxos, de reconhecer a fragilidade sem perder a melodia da verdade. E compreendeu com gratidão quieta que a verdadeira esperança não elimina o juízo. Apenas se recusa a deixar o medo como palavra final. Barron recebeu uma ligação de Roma. Do outro lado da linha, a voz conhecida do Papa Leão XIV atravessou com um leve chiado, mas com um calor que não se perdia nem na distância. "Robert", disse ele com ternura, "acabei de assistir à gravação. A história daquela mulher, o filho dela. Acho que é esse o fruto pelo qual tanto rezamos. É isso que faz tudo valer a pena." Barron concordou.
Apesar de toda a atenção, das manchetes distorcidas e dos julgamentos precipitados, aquele momento fazia tudo ter sentido. Houve uma breve pausa antes que Leão completasse. Começamos tudo isso por causa de uma controvérsia, mas talvez esteja virando algo maior. Não apenas uma correção de rumo, mas uma mudança de cultura, um novo jeito de falar, de se fazer ouvir. Barron assentiu com o coração. As pessoas estão famintas, não só pela verdade, mas por uma igreja que fale como uma mãe de novo. Silêncio. Depois, com a voz firme, o Papa confidenciou: em alguns meses, vou publicar uma nova exortação apostólica. Quero que ela brote daquilo que aprendemos até aqui. Não apenas da doutrina, mas do testemunho vivo. Você me ajudaria a redigir? Barron mal conteve a emoção. Com alegria. Seria uma honra. Nas semanas seguintes, os convites começaram a chegar de todo canto do mundo. Bispos que antes viam com desconfiança aquele movimento, agora escreviam com curiosidade sincera. Os diálogos da fé deixaram de ser um projeto do Vaticano para se tornar um movimento global. Leigos organizavam rodas de conversa em paróquias. Escolas católicas promoviam fóruns entre os alunos. Programas de formação integravam trechos do documento em seus encontros. Em Roma, Leão reuniu um grupo novo de jovens teólogos, homens e mulheres de todos os continentes, para formar um conselho rotativo. A missão deles não era escrever documentos, era escutar, captar o que o povo de fato perguntava em silêncio. O único pedido do Papa: não respondam depressa demais. O Espírito Santo também gosta de falar no silêncio. Enquanto isso, de volta à sua diocese em Winona, Rochester, Barron retomava sua rotina com outra clareza. Voltou a pregar nas paróquias, visitar seminaristas, gravar vídeos. Mas algo em sua voz havia mudado. Estava menos ensaiada, mais ferida, mais autêntica. Em uma homilia de domingo, disse com simplicidade: antes eu achava que meu chamado era defender a igreja. Agora entendo que é amá-la, mesmo quando ela não me entende, mesmo quando eu mesmo não me entendo. Aquilo tocou os fiéis profundamente, não por soar bonito, mas porque era real. Quando a Páscoa se aproximou, Barron viajou mais uma vez para Roma. Encontrou-se com Leão no mesmo lugar onde, tempos antes, haviam debatido com intensidade sobre a salvação. Agora, entre risos e uma tigela de sopa dividida, celebravam a amizade. O mundo esperava que a gente brigasse, disse o Papa. E no fim das contas, respondeu Barron, nos tornamos irmãos. O Papa ergueu sua xícara num brinde singelo. Aos irmãos que ousaram esperar. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas romanas, Barron passou por um grupo de jovens sentados na escadaria de um café. Uma das moças o reconheceu. Bispo Barron, é verdade que o senhor quase foi censurado? Ele sorriu. É verdade. E agora trabalha com o Papa? Ele assentiu. Também é verdade. A jovem hesitou e então perguntou: o que mudou? Ele olhou para o céu estrelado, respirou fundo e respondeu com calma. A gente parou de gritar e começou a ouvir. Seguiu seu caminho enquanto os sinos da Basílica de São Pedro ecoavam à distância, como uma melodia antiga, mais forte do que qualquer escândalo, mais profunda do que qualquer medo. Aquela ainda não era uma igreja perfeita, mas era viva. Uma igreja que voltava a falar, uma igreja que ousava esperar, uma